Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja do Senhor a abrir vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso de número 32. Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 32, que tem por epígrafe: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Estaremos fazendo a leitura, a igreja do Senhor acompanha como de costume. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Toda a igreja. Antes, uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O instrumental já se prepara, daqui a pouquinho vai estar adorando ao Senhor. Queria convidar os obreiros que farão o recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Vamos continuar adorando a Deus, nesse momento por meio das nossas doações voluntárias, para manutenção e crescimento da obra do reino, amém? Os irmãos que estão em casa também poderão exercer essa mordomia cristã por meio das transferências com os dados bancários da nossa EADERN, que já aparecem aí projetados no telão aqui da igreja, mas também na transmissão, amém? A gente pede sempre que os irmãos que optem por essa modalidade de contribuição possam estar enviando o comprovante para o WhatsApp da igreja, o institucional da igreja, para que possa colaborar com a nossa contabilidade local, amém? Os irmãos também vão estar passando com a maquineta para os irmãos que quiserem fazer suas doações por meio do cartão de crédito, amém? Crédito, débito, né? Independente da função, de modo que desde que você tenha o desejo, você vai ter oportunidade de poder exercer com amor essa mordomia, amém? Meus amados irmãos, vamos orar, né? Isso agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele já tem feito, né? Neste culto, orando também por todos os pedidos de oração que aqui têm chegado, amados, e aqui eu queria destacar os irmãos Assis e Amanda pedem oração pela sua nora, né? A irmã Caliana e toda a família lutada, pois eles perderam, né? Um irmão de 45 anos, vítima de AVC, amém? Então que possamos estar orando para Deus confortar
essa família enlutada, desde que chegue com o bálsamo, né, dando a tranquilidade e a paz a todos os familiares, né. Eu queria também, em tempo, amados, agradecer as orações que foram feitas em favor da minha esposa. A irmã Roselma se submeteu a uma cirurgia na última segunda-feira. Para a honra e glória do Senhor, vou repetir as palavras que o médico que a acompanhou, que procedeu com a cirurgia, falou conosco quando, por ocasião da alta dela. Ela recebeu alta ontem, né, já se encontra em casa, e ele disse que foi uma surpresa positiva, né, no aspecto de recuperação, de como ela, em razão do histórico de enfermidades, a gente temia que o pós-cirúrgico fosse problemático, mas Deus tem sido com ela, Deus tem sido conosco, amém, e ela já está em casa, em pronta recuperação, e nós cremos que o Senhor irá aperfeiçoar a boa obra que já tem começado, amém. Nosso irmão Maicon, orando, agradecendo a Deus pela porção da palavra que foi lida, também contemplando as finanças do povo de Deus, e logo em seguida o instrumental da igreja, adorando ao Senhor. Paz do Senhor, oremos. Deus bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, esta palavra que transforma, que edifica, que renova, que restaura, e nós louvamos a Ti porque temos a oportunidade de sermos alcançados por ela. Agora, neste momento, Senhor, apresentamos a Tua igreja, que vai ofertar a Ti, meu Deus. Abre portas, Senhor, supra a necessidade do Teu povo, como sempre tens feito, meu Deus. Continua suprindo, Pai. Abre portas para aqueles que estão enxergando portas fechadas, e que o Senhor possa prover, Senhor, a casa dos Teus servos, e que esta oferta, meu Pai, seja consagrada ao uso da Tua obra e possa prosperar para o fim a que ela vai ser destinada. Nós oramos agradecidos pela oportunidade de ofertarmos a Ti, e se ofertamos é porque o Senhor já tem nos concedido a graça de termos condições de ofertar, e para aqueles que não têm, Senhor, que o Senhor possa prover. Assim nós cremos, oramos, agradecemos e o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor para a igreja. Estarei louvando um hino, irmãos, que a igreja conhece e quero que a igreja nos ajude. Seria Deus de Alianças. A igreja conhece, nos ajuda, viu? Sim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ajuda a igreja. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Repita comigo. Dei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas
mas sua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de alianças. Amém. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o profeta Osés já dizia que o povo perecia por falta de conhecimento, amém? E é por não querer perecer que nós sempre estamos buscando crescer na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o propósito do culto de doutrina, culto do Pasto Verde, e nesse momento nosso pastor Eliezer de Souza já está com a direção do trabalho para ministrar a doutrina à Igreja do Senhor em Candelária, amém? A paz do Senhor, amada igreja, tudo bem com vocês? Amém. A família, está bem? Queridos, vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Temos feito já a leitura oficial em Efésios, capítulo 4, do 25 até o 32, e é nesse contexto que nós vamos falar. Vamos pedir ao Senhor que nos use. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por aqui estarmos diante de ti, ó Deus, ó Pai querido, colocados, Senhor, como vaso nas tuas mãos. Senhor, vem usar-nos, Senhor, com teu poder, com a tua unção, com o conhecimento, a revelação da tua palavra, Senhor. Precisamos desta revelação, Pai, não aquilo que nos convém, mas aquilo que te convém, Senhor. Não é sobre nós, mas é sobre a tua palavra. Aleluia, sobre a transformação que tu tens que fazer na vida de cada crente, na vida de cada homem e mulher que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Pai, graças te damos, que seja pelo teu Espírito Santo, Senhor, e não por nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, queridos. Meus amados, como a nossa proposta desde de manhã já foi publicado na igreja, nos grupos de WhatsApp, no Instagram da igreja, no Facebook, o tema de hoje é a nova natureza do cristão. Nova natureza do cristão. Você crê que o Senhor pode dar uma nova natureza ao cristão? Falando nesse tema, eu me lembrei de uma história com mas é interessante nós aprendermos com essa história. Não sei se você sabe a história do sapo e do escorpião. Quem já ouviu falar? A fábula do sapo e do escorpião? Eu vou lembrar para vocês, e quem não sabe vai ficar sabendo. Conta-se que em uma certa enchente, havia ali próximo à margem de um rio, um sapo e um escorpião. O sapo na margem do rio e o escorpião querendo passar para o outro lado, Bruno. E aí o escorpião teve um diálogo com o sapinho. E ele disse para ele assim: olha, eu preciso passar para a outra margem do rio, e eu não sei nadar, como você sabe, eu não nado. Quem nada é você, o escorpião dizendo para o sapo. Quem nada é você. O que fazer? Eu preciso de uma carona.
Se você quiser, eu sei que você é uma pessoa muito amável, sapinho. E começou a jogar conversa no ouvido do sapo. E convenceu o sapo, dizendo que precisava passar para o outro lado, a enchente estava grande, e ele não queria morrer ali, e sabendo que podia sobreviver do outro lado. E o sapo resistiu enquanto pôde, mas aí de tanto ouvir a história do escorpião, o sapo disse: tá certo, eu vou lhe dar uma carona, mas eu desconfio que você vai me picar. O escorpião disse: não, rapaz, que é isso, não está vendo? Como é que eu vou lhe picar? Eu vou ser eternamente grato a você, eu vou dever esse favor para você, e vou ficar eternamente grato. E o sapo, desconfiado, mas resolveu dar a carona. E aí o sapinho entrou, veio até a margem para que ele pudesse pular, o escorpião pulou nas costas do sapo, e o sapo saiu nadando. Quando chegou lá próximo já à margem, coisa que o escorpião já podia passar para o outro lado, o que é que o escorpião fez? Picou o sapinho. O sapinho olhou para ele assim: mas rapaz, eu não disse para você que você ia me picar? Eu estou morrendo agora, eu estou sentindo dores, vou terminar morrendo picado por você. Que ingrato você é. Sabe o que o escorpião disse? Você esqueceu que eu sou escorpião, e a minha natureza é sobrevivência, é picar na cadeia alimentar, eu pico para me sobreviver ou para me defender. No seu caso, vou terminar lhe comendo também. E comeu aquele, pouco a pouco comeu aquele que o deu a carona, aquele que salvou a sua vida. Por quê? O escorpião mesmo disse: é da minha natureza fazer o mal, é da minha natureza picar, é da minha natureza ferir para a sobrevivência. Irremediavelmente perdido, não tem como uma nova natureza para aquele escorpião, para os escorpiões. E aí, com isso, eu quero lhe dizer o seguinte: há uma nova natureza para o homem pecador, não como o escorpião, que não tem como mudar a natureza de escorpião, mas o indigno pecador, o mais vil pecador, por pior que seja ele, você pode lembrar de algum que era indigno pecador, o Senhor salvou, curou, batizou com o Espírito Santo, o assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, deu uma nova natureza e agora é salvo em Cristo Jesus. E eternamente agradecido a Cristo, aquele irmão que pregou o Evangelho, ao pregador que pregou naquela noite ou numa evangelização, nós somos eternamente agradecidos. Você lembra o dia que você aceitou a Jesus? Você lembra quem pregou a Jesus para você pela última vez? Certamente você lembra. Certamente você lembra a congregação que você levantou a mão e foi ali à frente. E você lembra que o Senhor fez uma mudança em você. Existe, por certo, um hino que diz: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele, o Wellington, ao meu coração. Não é? Quem já passou por essa mudança? Quem tem uma nova natureza em Cristo Jesus? Que lindo, né, irmãos? Eu gosto muito de ver essa transformação, queridos, na vida do pecador, na vida do homem, na vida da mulher. E que eu diga Pedro, o apóstolo Pedro, que eu diga o apóstolo Paulo, Maria Madalena, uma mulher indigna para a sociedade, e terminou aceitando a Jesus como Salvador, e foi uma eternamente agradecida, inclusive depois que Cristo morreu, foi uma das que foi visitar Jesus na sepultura e teve a feliz notícia de que Jesus havia ressuscitado. Nova natureza, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Quando o apóstolo Paulo, no versículo, voltando um pouco aqui na leitura oficial, em Efésios capítulo 4, 17, que diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. As gentes, os povos que não conhecem a Jesus, eles vivem conforme a vaidade do seu pensamento, dos seus próprios pensamentos. Quando a palavra de Deus fala de gentio, explicando sobre o que é gentio, às vezes nós temos dúvida. Então nós temos três tipos de povos: nós temos os israelitas, nós temos os gentios e nós temos a igreja, ok? Os israelitas, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus, amém? Os israelitas, as gentes, naquela época
os gregos, os que moravam perto, os egípcios que moram perto de Israel, enfim, aqueles que moravam por ali, ou aqueles que acudiam a Israel para morar ali, havia muitos deles, enfim, as gentes, os povos, aí são os gentios. Na nossa realidade, os países que não são de Israel são os gentios, as gentes, os povos, ok? Aí quando aceita Jesus, quer seja um judeu, quer seja um gentil, ele passa a ser o quê, Fátima, agora? Igreja, certo? Então por isso que eu digo, existem 3 povos, os gentios, os israelitas, povo de Israel, ou os judeus, e existe também a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que é formada por todas as gentes, por todos os povos, mais o povo de Israel, porque existe alguns israelitas que já aceitam a Jesus como Salvador. São poucos, mas já existe. Então, diz a palavra que, e quando a palavra do Senhor fala sobre os gentios, está se referindo àqueles que não conhecem a Cristo, os povos que não conhecem a Cristo como Salvador. Diz que, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como os gentios, ou seja, como aqueles que não conhecem a Jesus como Salvador, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deu na telha, faz. Deu vontade, realiza. Está com vontade de pecar, peca. Quer ir para um motel, vai para o motel. Quer ter uma relação sexual ilícita, tem a sua relação sexual ilícita. Quer se vestir de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito. Quer botar um short de lycra e ir para a academia e mostrando o seu corpo, bota o seu short de lycra, vai para a academia e mostra o seu corpo. E se possível, mostra até a barriga. Enfim, as gentes fazem assim. E mais, postam no Instagram ou no Facebook, já quase não está sendo usado o Facebook. Mas ainda postam. Muito bem, então assim vivem os gentios, que vivem na vaidade dos seus pensamentos, tendo seu entendimento, a razão, obscurecida, separados da vida de Deus, separados da vida que Deus concede, a vida de santificação, separados da vida que Deus concede. Por causa de quê? A própria palavra explica. É uma das regras da homilética, é que a própria palavra, ela se explica. Então, separados dessa vida que Deus concede, por causa da sua ignorância em que vivem. São ignorantes, ou seja, desconhecem. Não é a ignorância que eu estou falando de ser brabo, de ser iracundo. Não, a ignorância no sentido de conhecimento da palavra do Senhor. Conhecimento é a ignorância de não conhecer e não querer conhecer a palavra. Então, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Coração duro, e ele não quer amolecer o coração. Então, coração duro, a dureza do seu coração. O Senhor fala e ele fecha o coração. Ora, tem até crente que é assim. O Senhor fala e ele próprio se endurece o coração. Não quer aprender, né? Vivem ignorantes, desconhecem a palavra. Tendo se tornado insensíveis, olha aí, tendo se tornado ou tornado-se insensíveis, para eles tanto faz a palavra, ser cristão ou não, entender ou não entender a palavra, não querem nem ter conhecimento, ficam insensíveis. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo chama, a palavra do Senhor é pregada, mas são insensíveis. Eles se entregam a quê? A libertinagem, que é diferente da liberdade. Nós somos libertos em Cristo. Quem é liberto em Cristo aqui? Eu e você, nós somos libertos em Cristo. Mas o homem lá fora, os gentios, vivem na libertinagem, que é uma coisa desenfreada, mente obscurecida, coração trancado, vivem na libertinagem de forma desenfreada, ou seja, sem controle. Não tem controle, nós temos o controle. Quem é que nos controla? Quem é que nos controla, senão o Espírito Santo de Deus? É Ele quem nos controla. Lembra que na série passada eu falava de temperança, não é? De temperança, de prudência. É justamente isso. Nós temos o fruto do Espírito e somos freados. A carne quer pecar, mas aí nós temos freio. Mas eles não, eles vivem desenfreadamente, de forma desenfreada,
cometer todo tipo de impureza. E aí você pode enumerar e pensar que impurezas são essas, né? A Bíblia diz que o que fazem as ocultas, até dizê-lo é terrível, não é bom nem contar o que eles fazem as ocultas. É importante notar isso, que até para contarmos muitas vezes testemunho, nós temos que ter muita cautela, porque há pessoas que vai contar o seu testemunho e começa a falar da vida de outrora, o que fazia, como fazia, enfim, que causa até mal-estar nas pessoas. Então, o que fazem as ocultas, nesse aspecto do tipo de impureza que se comete por aí afora, dá até vergonha, porque o pecado dá vergonha. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Como foi que nós aprendemos de Cristo? Não foi assim que aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Muita gente por aí afora, irmãos, estão aceitando a Jesus. Olhe bem isso, e você vai concordar comigo. Muitas pessoas estão aceitando o Evangelho não porque ouviu falar de Jesus, ouviu falar de uma mensagem qualquer, e aí aceita a Jesus por N motivos. Está enfermo, quer ser curado, aí aceita Jesus. Ninguém nem prega o plano da salvação, terminam aceitando a Jesus como Salvador. Quer mudar de vida, quer mudar de carro, quer passar de uma casa para um apartamento, aí alguém diz assim: aceita Jesus, que você vai ter a melhor vida do mundo, né? Ele mudou a minha vida e vai mudar a sua também, você vai ser próspero. Tem uma igreja por aí que o gancho dela é esse, e aí mostra um cara com um carro, um carrão, uma mansão e tal, e as pessoas são mal geradas no Evangelho, não aceitam a Jesus como Salvador. E aí Paulo diz assim: olha, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Tem gente que nem sequer ouviu falar de Jesus, segundo a verdade em Jesus. No versículo 22 diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado o quê? A velha natureza. Somos instruídos a isso, a deixar a velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza que era libertina, a natureza que pecava e tinha prazer em pecar. Então nós somos instruídos. É por isso que acontece o culto de doutrina, onde o pastor instrui a igreja de que devemos deixar essa velha natureza. O que é que a velha natureza faz? Nós vamos ver aqui da palavra do Senhor. O que é que a natureza tem inclinação? A velha natureza tem inclinação. E aí Paulo diz o seguinte, continuando no versículo 22, ele diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, ou seja, orientados a deixar de lado mesmo, a velha natureza, que o quê? Que se corrompe segundo desejos enganosos. Porque o engano procede do maligno, vem do maligno. Se o gentio, se o homem pecador está não nos braços de Cristo, mas nos braços do inimigo, ele vai ser enganoso também, tem prazer em mentir, tem prazer em roubar, tem prazer em defraudar, tem prazer em não cumprir a palavra do Senhor. Então, desejos enganosos. E a se deixar, somos instruídos a se deixar, ou a deixar-nos renovar no espírito do entendimento de vocês. Meus amados, me chama a atenção essa questão, quando a palavra diz assim: devemos nos deixar renovar no espírito. Irmãos, o que é que a palavra quer dizer com isso? De que nós devemos nos deixar renovar, mas não é o Espírito Santo quem renova? Como é que eu tenho que me deixar renovar? Claro, Deus é muito gentil, Ele é muito democrático algumas vezes, Ele oferece a mudança e a transformação, e cabe ao homem pecador aceitar ou não, e se deixar renovar. Se o homem não se deixar renovar, transformar, ter essa nova natureza, ele vai passar anos a fio, frequentando uma igreja e nunca ser transformado, porque não deixou. Ele vai se acostumar com o ritualismo, vai se acostumar a vir na terça-feira para o culto de oração, ele vem até para a consagração de manhã na terça-feira, ele vem de tarde para o ciclo de oração, e ele vem à noite ainda, é um dia na casa do Senhor, e se brincar já veio até de manhã. Mas se ele não se deixar renovar, está lá,
no coração dele? Raiz de amargura, pecados, inclinação para o pecado, porque ele não se deixou renovar pelo Espírito Santo de Deus. A natureza nova está à disposição dele, mas como é facultativo, ele vai aceitar ou não, ou aceita em parte. O que quero dizer com isso? Senhor, tu podes trabalhar na minha vida em certa área, mas nessa caixinha aqui que eu tenho, esse pecado de estimação, não trate com ele, porque eu não quero, né? Alguém pode fazer assim, e ter algumas coisas na vida que não foi transformados ainda, mas quando nós nos deixamos renovar no Espírito nosso, observe que esse Espírito aqui é com E minúsculo, então o Espírito Santo de Deus transforma, regenera e nos dá uma nova natureza. Aleluia. Versículo 24, e se revestir, e não somente nos deixar renovar no Espírito do entendimento de vocês, mas a se revestir de uma nova natureza. Observe, queridos, que essa renovação é no Espírito do... Aponte para cá, por gentileza, faça isso que eu estou fazendo, por gentileza, diga comigo, eu tenho que me renovar no meu entendimento. Pastor, me explica melhor. É na razão, não é pela emoção. A emoção, ela tem que andar juntos. Eu entendo que o crente, ele tem que ter essas duas asas, a asa da emoção e a asa do entendimento. Com a emoção eu me alegro, com a emoção eu falo línguas e dou glória a Deus, mas com a razão eu tenho os meus pés plantados no chão e digo assim, eu tenho que ter sabedoria e entendimento como eu adoro ao Senhor, como eu sirvo ao Senhor. Encontro em Candelária essa razão, encontro em Candelária esse controle, essa paridade aí de comportamento cristão. Quando isso não acontece, é uma igreja cheia de meninos e meninices, não é? É uma igreja cheia de coisas fantásticas, mirabolantes, emotivamente falando, gente que corre na igreja, gente que grita demais, gente que você está quieto, como nós estamos agora aprendendo a palavra, e alguém chega e dá um glória bem alto, para incomodar muitas vezes, e ainda diz assim, perturbe-se os moradores da terra. Então essa não é um comportamento de uma pessoa que tem o equilíbrio emocional, de sentir inclusive o poder de Deus e a unção de Deus, e manter-se equilibrado, não perder o controle também do entendimento, e trazendo agora para a renovação. Eu não sou contra o emocionalismo não, tá? Perdão, eu não sou contra a emoção, eu sou contra o emocionalismo, tá? É a mesma coisa do sensacionalismo de um repórter que tenta a qualquer custo ganhar a audiência. Eu não sou contra que tenha que ter emoção, tem que ter emoção, claro, tudo é emoção. Agora não posso ter o descontrole desta emoção, concordam comigo? Paulo fala sobre isso, inclusive a questão do uso da língua estranha na igreja. Então, queridos, a palavra diz que devemos deixar-nos renovar no espírito do entendimento. Lá no Romanos capítulo 12, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma fé, mas é uma fé inteligente. Não estou aqui apelando para o racionalismo, tá, irmão? Não estou dizendo a você que você seja racional, não, é o equilíbrio entre a emoção, entre as emoções e a razão. Temos que saber e até defender a razão da nossa fé, a palavra nos diz assim. Muito bem, então quanto a essa transformação, da mesma forma, porque senão eu vou ficar um crente fanático, onde eu só penso que é emoção, eu só penso que o culto só é bom quando tiver um alarido muito grande. Aí alguém vai dizer assim, como é que foi o culto? Chegando você em casa, a igreja estava tranquila porque estava o quê? Estava assimilando a palavra, estava estudando. Eu não posso entender uma mensagem e deglutir, e digerir a mensagem, se o pregador está pregando e eu estou aqui emocionado de um jeito que eu não consigo ouvir o que o pregador está pregando. Ou eu ouço, ou eu me alegro, e eu posso me alegrar de uma maneira em que o pregador pode falar, e eu vou gostando daquilo ali, e meu espírito se alegrando em Deus, meu Salvador, e eu vou me alegrando. Agora chega um momento para a emoção.
Aí o pregador diz assim: venha aqui à frente, vamos fazer uma chamada de altar aqui, e quem quiser falar em língua estranha e ser renovado, vocês vão falar em língua estranha e serão renovados. Aí é o momento da emoção. Concordam comigo? A igreja de Bereia, igual a Candelária, eles ficavam observando o que o pregador dizia, porque senão eu digo assim, uma asneira aqui, e digo, diga amém, aí você diz amém, porque você confia tanto no pregador, que o que o pregador disser, você vai reagir de acordo com o que o pregador está dizendo, e não é por aí. Porque se vier porventura alguém de fora e trouxer uma falsa doutrina aqui, uma heresia, e mandar você dar glória, se você estiver na emoção, você vai dar glória, vai levantar a mão e dar glória, e fica até em pé, e ainda acha bonito o culto. Mas se tiver raiz, se tiver base, se tiver conhecimento, se tiver uma natureza transformada, o espírito transformado, renovado pelo entendimento, aí você vai discernir a palavra, você vai discernir o que está sendo ensinado. É por isso que muitas vezes nessas falsas religiões que existem por aí, o líder pode até levar alguém à morte. Na Guiana Francesa teve um caso faz algum tempo que o líder mandou o pessoal tomar um chá, não sei das quantas lá, e morreu não sei quantos. Por quê? Porque agiu pela emoção. Então, se chegar alguém aqui mandando você tomar um chá, pelo amor de Deus, não tome não. Só se for o chá da raiz de Jessé, Jesus. Então, revestir-nos da nova natureza. O que é revestir-nos? É eu estou, por exemplo, revestido, eu estou com uma camisa por baixo, e eu estou revestido com o paletó. Imagine aí essa analogia, revestido da nova natureza, criada segundo Deus. Como? Através de quê? Em justiça, retidão, que procede da verdade. Aí sim, se alguém trouxer uma mensagem que fala de justiça, de retidão, procedente da verdade, que é Jesus, aí você aceita, dá glória e se emociona. Mas se não, descarte a mensagem. E aí, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, ele exorta-nos à santidade, acraseado, exorta-nos para a santidade. Por isso, deixando o quê? O que é que vamos deixar? Aquele que tem a nova natureza, o que precisamos deixar? Precisamos deixar de lado a mentira. Por quê? Porque quem é o pai da mentira? Responda para mim. O pai da mentira é quem? Satanás. Agora diga bem alto, que é para ouvirem lá na transmissão. Quem é o pai da mentira? Diga: que Deus o repreenda. Diga: vá para lá com a sua mentira. E tem até aquelas mentiras que estão misturadas aí como uma meia verdade. Ou é mentira ou é verdade. Não existe de fato a meia verdade. Então, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do corpo de Cristo. Então, primeira coisa que temos que abandonar quando aceitamos a Jesus como Salvador é abandonar a mentira. Quando não abandonamos a mentira, fazemos qualquer coisa de errado e de repente chega em casa, o filho chega em casa, fez algo de errado, a mãe pergunta alguma coisa, ele inventa qualquer coisa, inventa uma mentira e se sai muito bem. Mas sempre a mentira tem o quê? Pernas curtas. Não se consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Então, deixando a mentira, fale ao próximo com a verdade. Fiquem irados ou irai-vos. Noutra tradução, essa tradução aqui é mais moderna, diz assim: você pode até ficar irado. Fiquem irados, mas não peque. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer, queridos, que a ira, ela é intrínseca ao ser humano, é inerente ao ser humano. E quem disser que não se ira em algum momento, depois eu quero apertar sua mão e quero um autógrafo seu. Porque até Jesus se irou quando ele chegou no templo, que viu lá a desordem que estava. Que foi que ele fez? Virou a mesa, pegou um chicote, saiu chicoteando, enfim, fez aquele protesto dele, mas não ao ponto de pecar. O que o apóstolo recomenda é isso: quando tomado por um sentimento de ira, não peque, tenha o seu controle, se lembre da temperança, se lembre dessa parte do fruto do Espírito, que é para não deixar você pecar, porque se você der rendas soltas, você vai pecar. Mas mesmo irando-se, o que é que diz mais a palavra? Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que significa isso? É que mesmo que você venha a se irar, e você tem um comportamento iracundo, não deixe para depois. Se você ofendeu alguém, vai a essa pessoa,
Se foi ao seu esposo, sua esposa, chega para essa pessoa e conversa com ela, enfim, e pede perdão, pede desculpas, se reconcilia com essa pessoa e não deixa passar para o outro dia. Porque tem gente que faz de conta que nada aconteceu, errou contra o outro, endurece o coração e diz: se ele quiser que venha a mim e me peça perdão, sabendo que a situação requer perdão. Quando o Senhor diz assim: se você vier trazer ao altar a sua contribuição, a sua oferta, e você se lembrar que tem alguém que é contra você injustamente, tem coisas que não tem como, né? Aí você vai deixar a sua oferta ali, segura um pouquinho, se reconcilia com a pessoa, depois de, beleza, tranquilo, aí você vem e oferece o sacrifício ao Senhor. Então é importante essa questão do se reconciliar, não deixar o sol se pôr, ou seja, não passe muito tempo, e preferencialmente que seja no mesmo dia, porque depois pode até ser tarde demais. Nem dê lugar ao diabo. É terrível quando o crente dá lugar ao diabo. Aí o destroço está grande, porque quais são as obras do diabo? Diga comigo: matar, roubar e destruir. Então, se você der lugar ao diabo, você vai estar sujeito a praticar esse tipo de pecado: roubar, matar, destruir. Aquele que roubava, versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Na outra tradução, que o irmão leu aqui, diz: aquele que furtava, não furte mais. Há uma diferença entre roubar e furtar. O roubo é usando força, é usando da violência. O assaltante chegou no posto de gasolina, armado com um 38, e direcionando a arma para o bombeiro, tomou de assalto todo o dinheiro do caixa. Aí foi um roubo. Mas o ladrão entrou num supermercado à meia-noite, sorrateiramente. Ninguém ofereceu resistência, porque o vigilante estava dormindo, e ele chegou e subtraiu 2 quilos de café. Então ele furtou. Mas tanto o furto como o roubo é pecado do mesmo jeito. Aquele que furtava, não furte mais, diz a palavra. Aquele que roubava, de igual maneira, não roube mais. Antes, trabalhe com as suas mãos, produza, para que você possa ajudar alguém, ter para si mesmo e também para os seus. Aquele que roubava, versículo 28, vamos para o 29. Aqui fala, irmãos, da questão da boca. O que é que vai sair da sua boca? O cristão agora não pode falar qualquer coisa. Diga comigo assim: eu não posso falar qualquer coisa. Diga comigo: eu tenho que medir minhas palavras. O que é medir as palavras? A palavra está dizendo aqui, ó: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, não saia da boca de vocês nenhum palavrão. Tem crente que fala palavrão? Alguns. Aqui em Candelária não tem. Mas eu encontrei já na minha estrada de 26 anos de pastor, crente que fala palavrão. Inclusive na internet tem alguns pregadores pregando. É engraçado, irmão. Se não fosse tão errado, seria mais cômico, sabe? Pregador pregando aqui, aí fala um palavrão. Sabe por quê? Costume de casa vai aonde? À praça. Ele fala as ocultas. Alguém que fala as ocultas, quando pensa que não, destila aquilo que está no coração. A boca fala do que o coração está o quê, Eudina? Cheio, diz a palavra do Senhor. Se o meu coração estiver cheio de palavras boas, limpas e puras, vai sair palavras boas, limpas e puras. Mas se o coração estiver cheio de impureza, vai sair palavras torpes, vai sair palavrão, vai sair qualquer coisa. Diga comigo assim: sangue de Cristo. Diga: Senhor, unge a minha mente, unge o meu coração e unge também a minha língua, para que nós falemos apenas, amados, palavras amenas, palavras amáveis, não como aquele que era tão bravo e chegou para a filha e ele era rude no falar. Aqui é o exemplo contrário disso aí, né? Ele chegou e disse: filha, tal coisa. Aí a filha foi e disse assim: papai, fale uma palavra mais branda, fale uma palavra mais suave. E ele disse: pena, papel, algodão. Não é isso que estamos falando. Nós estamos falando de palavras de santificação, palavras amenas, palavras de crente, coisa que quando você fala as pessoas vão identificar que você é salvo. Agora, quando se mistura com uma pessoa que não é cristã, aí entra no jogo dela e vai falar igual a ela, temos que ser a diferença. Concorda comigo?
E não somente quando estamos misturados, mas é muito elegante uma pessoa falar elegantemente. É muito elegante para um cristão falar elegantemente. Cativa muito mais, cabe em todo lugar. E aí você é até destacado, porque você está falando elegantemente. Mas, quando sai palavra suja de um homem de Deus, que se supõe ser um homem de Deus, de repente, quando ele está lidando com alguém, aí resvala no falar e termina falando uma palavra suja. É terrível isso. E uma mulher, um jovem, uma moça, imagina uma moça lidando com outra, na escola, na universidade, chamando palavrão. Isso aí acontece na universidade com pessoas que não são evangélicas, com pessoas que não são salvas, com pessoas que não têm uma nova natureza. Mas nós, que já temos uma nova natureza, não saia da sua boca uma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação. Edifica, fale, excelente. Só se for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que lhe ouvem. Você está falando e as pessoas gostam de te ouvir, porque você fala de uma maneira diferente. Você se veste diferente, você anda diferente, você procede diferente e você fala também de uma forma diferenciada. É por isso que o povo de Deus se destaca onde tiver. Vai apresentar um TCC da universidade, terminando o curso, você é chamado para depois ser, quem sabe, a oradora da turma, o orador da turma. Por quê? Porque identificaram em você um novo vocabulário, identificaram em você uma fineza no falar, um equilíbrio no falar. E no versículo 30 diz, mudando um pouco de assunto, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus? Conhecendo o seu querer, conhecendo a palavra do Senhor, mergulhando na palavra, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Por que eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Porque Ele habita em mim. Toque em você mesmo assim e diga: eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Não é orgulho nenhum para cada um de nós, de maneira nenhuma, e é motivo de grande responsabilidade, ser templo do Espírito Santo de Deus. Não é orgulho, é motivo de grande responsabilidade. E porque eu tenho e nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, entristecer esse Espírito. E Paulo toca num ponto aqui, queridos, sobre a questão do selo do Espírito Santo. Quando ele continuando, ele diz assim, falando do Espírito, ele diz: no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é que significa esse selo? E eu prometi para vocês, quando do texto que nós colocamos no grupo de WhatsApp, na divulgação do culto de hoje, que eu falaria um pouco rapidamente sobre essa questão do que é o selo do Espírito. Às vezes a gente diz assim: fulano tem o selo do Espírito Santo. A Bíblia fala em várias ocasiões, Efésios 1, 13 e 14, Efésios 1, versículo 4, 2 Pedro, 1, versículo 4, fala sobre o penhor do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. É uma marca de autoridade. No Antigo Testamento era isso daí, uma marca de autoridade. O rei, quando mandava uma carta para alguém, botava o seu selo, pegava talvez o anel dele, alguma coisa, o selo real. Ninguém abria aquela carta, senão aquela pessoa que seria o receptor daquela carta. O mensageiro não podia abrir. Então, quando ele fazia um decreto, ele decretava e selava. Alguém muitas vezes guardava um documento dentro de um vaso antigo, um vaso de barro, botava uma tampa e botava um selo, e ali ficava selado. Então, uma marca de autoridade e de propriedade também. O selo também é uma forma de proteção, de garantia de segurança de um objeto ou de uma pessoa. Quando a palavra se refere a penhor, é o penhor da nossa esperança, diz a palavra, ou seja, a garantia que seremos salvos e redimidos no arrebatamento de Cristo Jesus. Se temos o Espírito Santo, é essa garantia, Ele nos garante, através do Espírito, Deus garante que através do Espírito Santo, que é o selo, que vai nos arrebatar. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja e arrebatá-la, quem é que vai subir? Aquele ou aquela que tem o Espírito Santo, que tem o selo da promessa,
que é selado com o Espírito Santo. E aí ele vai identificar, ele vai chamar o Espírito Santo, e quem tiver o Espírito Santo com ele, vai também. O Espírito Santo não vai ficar aqui, ele vai subir também, não vai ser mais ministério dele estar aqui. E a igreja, que é templo do Espírito Santo, será arrebatada conjuntamente. Então, o penhor da nossa esperança é o selo, é o penhor, é a garantia. Quando eu casei com a auxiliadora, eu dei a ela, e você que é casado é assim também, a questão da aliança. Então, é também símbolo de uma aliança que Deus fez conosco, de proteção, de fidelidade, de guarda, de autoridade de certa forma. Eu pertenço de propriedade também, eu pertenço à auxiliadora e ela me pertence. Eu não tenho mais domínio sobre a minha vida totalmente, nem a auxiliadora tem o domínio totalmente da vida dela, e quem é casado é assim. Por isso que ela é minha esposa, e eu sou esposo dela. Em espanhol, esposa é, sabe o que? Algema. A simbologia é, quando uma polícia vai prender alguém, pega a esposa e bota no braço, em espanhol. Algema é uma esposa, porque fica atado um ao outro, fica ligado um ao outro. E nós somos então selados com o Espírito Santo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, através do Espírito Santo. Eu estou algemado com Cristo, eu estou ligado a Cristo, e mais, eu estou selado com Cristo. Ele é a minha autoridade, a nossa autoridade, ele é a minha garantia de que vai me levar para o céu, é o Espírito Santo. Ele é também a proteção, ele me protege nessa trajetória. Ele nos salvou e nos protege contra o mal, e inclusive nos dá ferramentas contra o pecado. E não é garantia de que você não vai pecar, mas ele te dá as ferramentas para que você não peque. Ele te dá força, te dá graça, te dá o entendimento, te dá o discernimento, ele te avisa. É o Espírito Santo que nos avisa. Olhe, filhinho, não pequeis, não ande por esse caminho, você está trilhando um caminho errado. Ele acende uma luz vermelha e mostra o caminho errado quando estamos trilhando. Então é esse penhor que também inclui essa questão da ajuda contra o pecado. É um sinal de que Deus nos escolheu para sermos da sua família, e somos participantes da sua natureza. É muito profundo isso daí, o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. É tudo isso daí. E agora ele diz assim: você está selado, você tem uma nova natureza, você não vive mais, você agora tem uma nova dimensão de vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas, isso, complemente. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou pelos meus pecados. Olha aí, nova dimensão de vida, nova natureza. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem inventava a conversa, não vai fazer isso mais. Quem falava do irmão, já não fala mais. Quem fofocava, não fofoca mais. Quem botava um short apertado e passava na rua, já não vai fazer isso. Tinha uma santa lá, numa igreja, que eu ia dizer o nome da igreja, que os irmãos a conheciam por isso, porque antes dela ser crente, ela passava na porta da igreja com um short muito apertado. E depois que ela aceitou a Jesus como Salvador, passou a usar saia. Transformou o que era de calça comprida dela em saia, e os irmãos agora ficaram maravilhados com a transformação que Deus fez naquela irmã. Porque ela não tinha mais prazer antes, agora ela se envergonhava dos pecados de outrora, como também é o caso de todos nós que aqui estamos, porque o pecado, ele dá vergonha, não é? Então é isso, o selo da promessa também faz isso. Então, queridos, continuando, eu creio que explicamos bem essa questão. Nós vamos agora pular para já concluirmos, estamos caminhando para a questão do versículo 31, que diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. Essas coisas não podem existir entre nós, não pode existir no seio da igreja. Vou repetir, e você vai repetir comigo, diga comigo. Eu vou dizer, não pode haver, e você vai dizer a palavra. Não pode haver amargura, com power, com poder, diga. Não pode haver amargura. E raiz de amargura, pode?
Ora, se a amargura não pode, imagine raiz de amargura. Pastor, qual é a diferença? De repente, irmãos, você pode se amargurar com uma situação. Passou pela porta e o porteiro, casualmente, não lhe viu. Apertou a mão de uma outra pessoa que ia passando, mas não apertou a sua. E aquilo lhe trouxe uma amargura tão grande. E o Satanás, que não brinca em serviço, disse assim: o porteiro tem um negócio contra você. Aí pronto. Aí ficou ali a raiz de amargura. Vai para o coração. Toma conta, fica ali. E o inimigo fica remoendo. O irmão Filomeno tem um negócio contra você. Vá lá e dê um bufete nele. Aí você fica naquela: eu dou um bufete ou não dou? Não é melhor ir lá no irmão e perguntar ao irmão: irmão, por que naquele dia você não me saudou? Ah, irmão, eu não lhe saudei porque eu estava perto na mão de Maria e eu não vi você passar. Maria tomou minha visão, eu foquei aqui na mão de Maria. E a senhora passou naquele dia? Eu passei pertinho de você e você não me viu. Pronto. São ciladas muitas vezes que o inimigo arma, irmãos, e deixa ali a raiz de amargura. O irmão está precisando de R$1.000 emprestado. Aí chega num irmão, aí diz: irmão, dá para você me emprestar R$1.000? O coitado estava apertadíssimo e disse: irmão, eu não posso. Aí, tá, você fecha a cara, vai embora. Aí o inimigo disse: ele não emprestou porque não quis, mas ele tem, a conta dele está cheia, está gorda. Aquele irmão ganha bem. Por que ele disse não? É porque ele não quis lhe ajudar. E aí é um motivo, e aí fica a raiz de amargura. O coraçãozinho, ó, chega, pulsa mais rápido. Alguém um dia foi bater morreu, e na necrópsia foram verificar, morreu do coração, inclusive. Eu estou contando aqui que me contaram, não sei se é verdade. Mas quando foram fazer a necrópsia, encontraram no coração dele raízes, veias endurecidas. Quem sabe, raiz de amargura. Guardou ali. Que não haja entre nós raiz de amargura. Se alguém errar contra você, pelo amor de Deus, primeiro, verifique se errou mesmo. E depois, vai essa pessoa, se reconcilie com ele, numa boa, tranquilo. Então, raiz de amargura. Indignação. Eu tenho que dizer, eu não levo desaforo para casa, eu tenho que dizer. A ira, a gritaria e a blasfêmia. Bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, também como Deus em Cristo nos perdoou. Washington, como foi que Deus nos perdoou? Não me responda, estou só citando você para dizer que eu estou vendo você aqui, tá? Então, como é que Deus nos perdoou, irmãos? Deus passa em rosto? Não, Ele simplesmente perdoa e esquece, lança fora os nossos pecados, digamos assim, no mar do esquecimento, e nunca passa em rosto, perdoa. Então temos que ser assim também, perdoando-nos uns aos outros. No versículo 1 do capítulo 5, diz assim: portanto, sejamos imitadores de Deus. Como? Como é que eu vou imitar Deus? Como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Ele se entregou por nós, como oferta, como sacrifício de aroma agradável a Deus. Então assim devemos viver, irmãos, com essa nova natureza. É possível termos essa nova natureza? É possível exercitarmos essa nova natureza? Sim. Não vamos dando lugar à velha natureza, ao velho Adão. O comportamento de Adão e o comportamento de Eva deve ficar para trás, e agora nova criatura em Cristo Jesus. Que possamos, irmão, depois desta mensagem, vivermos como crentes. Somos desafiados nesta noite a vivermos com essa nova natureza. Não uma natureza adâmica, não uma natureza caída, não uma natureza pecaminosa, mas agora uma natureza santificada. Cada dia mais santo do que o outro. Porque o processo da santificação é assim. Não é tão rápido, não é, irmã Elizabeth? De repente, aceitou Jesus, é santo, completamente. Não, é paulatino, não é? Você vai crescendo de níveis de santificação. Essa nova natureza, ela está aí agora, em Cristo Jesus, e vai nos orientando a sermos moderados, a sermos prudentes, a sermos santos, no falar, no agir, no se vestir, até no que postar. Já falei na internet, é importante que a gente tenha esse controle aí, daquilo que a gente está publicando. Irmão, se lembre, quando você publica uma coisa, você perde o controle, e aí as pessoas vão ver aquilo. Tem pessoas que acham que é muito simples a publicação, e como somos agora templo e morada do Espírito Santo de Deus,
temos que ter muito cuidado com a nossa natureza e aquilo que a gente está expondo também nas redes sociais. Se lembre, temos agora uma nova natureza. Qual é a nova natureza? É a natureza de Cristo Jesus. Quem tem aqui a nova natureza? Deus lhe abençoe. Fique de pé, por gentileza, e já vamos concluir. Lembrando que sábado nós temos aqui o que, Wesley? O Adore. Dá para botar aí a propaganda? Olha aí, Adore. Você vem para cá sábado, como o Pedro Miguel falou, realizado pelos jovens. Não significa dizer que é só para jovens. Todos nós que aqui estamos convidados. Traga seus filhos, traga seus adolescentes, traga suas crianças também. O Adore será neste sábado às 19h30 e o nosso irmão Alisson Santos vai estar pregando a poderosa palavra do Senhor. Quero convidar aqui um dos nossos irmãos para nos dirigir a Deus em oração, e nosso presbítero Ricardo vai estar orando. Quero agradecer a Maicon. Ontem Maicon me convidou para a casa dele e trouxe do Acre, irmãos, com a sua esposa Gigliane, sabe o que? Açaí do Acre, olha, irmão, puro, sem gelo, sem nada, tudo decente, de primeira. Muito obrigado, viu? Ainda por cima teve mais um bolinho. Deus abençoe. Vamos orar. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que possamos viver nessa nova natureza, né? A cada dia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esses momentos, te agradecemos pelo ensino da tua palavra. Pai, queremos te louvar, te agradecer, porque sabemos que a tua obra na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar, é suficiente para nos levar ao teu encontro. Em nome de Jesus, queremos te pedir que abençoe cada família aqui representada, nos dá uma noite de repouso restaurador, nos leva em paz aos nossos lares, nos livrando, Pai, do acidente, do incidente e do homem mau. É isto que te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Som, agora sim. Irmãos, eu tinha prometido que o coral, o conjunto ia cantar, e eu não queria sair com essa dívida. Quem não é do conjunto pode se sentar? Aí o conjunto fica aí mesmo, para não virmos mais para aqui para frente, por causa da hora, e aí já canta o hino que está no gatilho aí, irmão. Depois eu impetro a bênção apostólica. É só virar a câmera, né, Wesley? Muito bem. Vamos ouvir o grande conjunto, e quem for do grande conjunto que estiver disperso, pode vir para perto aqui, irmã, quer dizer? Glória a Deus. Está cantando lindo o conjunto, é só o ensaio para a festa. Vem aí a EBF. Aleluia. Vamos já para casa, só um minutinho mais.
Vamos receber a bênção apostólica, irmãs? Então fica todo mundo no seu lugar. Glória ao nome de Jesus. O pastor está na saída depois para saudar os irmãos. E não saia sem apertar a mão dele. É uma gentileza e é uma atividade que ele gosta de fazer com os irmãos. Recebamos a bênção. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Quem disse amém vai apertando a mão de alguém.